Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Espero que vocês tenham feito aí uma boa prova. Podem ter a certeza que eu preparei essa prova com muito carinho, mas não com maldade nos olhos, nem nessa fala. Na verdade, foi com realmente muita vontade de fazer algo que fosse prático, que tivesse condizente com aquilo que a gente viu em sala de aula, tá? A gente começa hoje a trabalhar com DML, né? Aquele subconjunto de comandos que tem o objetivo de recuperar dados do banco de dados. E por que eu estou gravando essa aula? Por que essa aula não está sendo presencial e por que ela não está sendo nos dias de aula da gente, segunda e terça? Na verdade, porque o nosso cronograma está apertado, né? O nosso cronograma está apertado e eu quero muito que a gente finalize essa parte de DML e finalize bem, tá? Claro, não dá para ver tudo, certo? Mas eu quero que vocês consigam fazer algumas consultas legais no banco de dados. Vocês já aprenderam DDL e eu espero que de fato o resultado da prova, ainda não estou com a prova em mãos, tenha sido bom. A gente vai discutir sobre a prova em sala de aula, mas agora chegou o momento da gente trabalhar com o Select. E nessa primeira aula nós iremos ver os conceitos básicos do Select, tá? Bem como realizar algumas comparações. Antes de tudo, a gente falou lá quando a gente estava estudando sobre os conceitos básicos de SQL, que SQL se dividia em DDL, DML, DQL, VDL, né? E eu disse que existia uma certa polêmica no que diz respeito a DML e DQL, Data Manipulation Language e Data Query Language. Que o Select, na verdade, não se sabe exatamente. Alguns estudiosos dizem que a Select é de DQL, Select é de DML, enfim. Como esse ponto não é o objetivo da nossa discussão, eu vou me abster dessa discussão, tá? Eu vou focar nos comandos importantes para que vocês aprendam. Eu adotei aqui que Select é de DQL, mas fiquem à vontade caso vocês se convençam do contrário, que Select é parte do conjunto de Manipulation Language, tá? Então, basicamente, por que eu fiz isso? Por que eu escolhi que Select é parte de DQL? Porque quando a gente vai ver literalmente falando, né, é uma linguagem de consulta de dados. DQL é linguagem de consulta de dados, ou seja, define comandos de consulta de dados. E Select nada mais é do que um comando que me permite consultar dados, olhar para o banco de dados, ver o que ele tem e fazer algo que eu queira com aqueles dados que eu recuperei. O Select ele não atualiza meu banco de dados. Então essa é a sintaxe básica. A gente já viu em sala de aula, né? Select, lista de atributos, from, lista de tabelas que eu quero selecionar, where, alguma condição. Então, basicamente, esse select, ele vai selecionar atributos, ou todos os atributos das tabelas aqui listadas, e que respeitem alguma condição. Tá? Quando eu quero selecionar todos os atributos dessas tabelas, eu coloco o asterisco. Tá? Lembrando que esse where não é obrigatório, muito menos o from, tá? A gente vai ver isso também. Então, exemplo, select dataNASC, endereço, tá? Bem, eu preciso melhorar minha fala, né? Muito menos o from, porque em SQL eu não preciso necessariamente fazer consultas em tabelas. Eu vou pegar aqui um exemplo só para vocês entenderem o que eu estou dizendo, tá? Então eu posso ter aqui uma tabela, sei lá, um create table funcionário, tá? Vou colocar aqui funcionário vai ter um nome, baixar, vai ter, deixa eu botar aqui um CPF também, CPF baixar 11
certo? Vai ser uma primary key, tudo isso vocês já sabem de cor, né? E eu vou colocar aqui também um endereço, baixar, data_nask date, tá? Então só para a gente conseguir fazer alguma coisa, eu vou criar essa tabela, criei. Eu poderia aqui fazer um select tudo from funcionário. A gente não tem nada ainda na nossa tabela, né? Não tem nada, tá aqui, ó, retornou mais vazia. Mas eu posso fazer um select 5. Bruno, como assim? Sim, fazer um select que não é uma tabela, ele vai funcionar como uma calculadora, tá? Então se você botar para executar, olha o que ele faz. Retorna 5. 5 mais 3, tá? 5 mais 3,8. Olha só o que acontece agora. Interessante, né? Criou duas colunas aí, ou seja, a única parte obrigatória do comando select é o próprio select, tá? Só fiz isso para que vocês entendam sobre o que a gente está falando. Então, aqui eu tenho um exemplo. Select data_nask endereço. Então, selecione os valores de data_nask e endereço da tabela funcionário, onde o primeiro nome seja Bruno e o pnome Bruno, o nome Moreno, né? Então, um barulhinho aí, a chuva. Aqui em João Pessoa está chovendo torrencialmente, tá? Então aqui, eu vou até alterar aqui minha tabela para caso vocês... É bom porque a gente vai relembrando os comandos. Eu vou fazer um alter table aqui, alter table funcionário, drop column nome. Excluir minha coluna, meu atributo nome. Agora eu quero um alter table funcionário add column pnome varchar, certo? E agora o nome, que é de último nome, varchar também, tá? Então agora eu consigo fazer exatamente essa consulta, né? Então select data_nask, é isso? Endereço from funcionário where pnome igual a Bruno and o nome igual a Moreno. Não tem nada. E se eu fizer um insert into funcionário, né? Values, deixa eu só ver aqui como é que é funcionário, que eu não lembro mais. Então insert into funcionário, values, vou colocar aqui 112223344, CPF, endereço, rua da Felicidade, data_nask vai ser 2000, não, 1901001, pnome vai ser Bruno, o nome Moreno. Só tem varchar, rapaz, nesse tem date também, né? Tem date. Opa, inseriu. Vamos fazer agora um select aqui tudo, né? Olha só. Show, tá aqui. Agora vou fazer uma inserção de um outro valor, tá? Vou botar aqui um outro valor com o mesmo nome, mesma rua, só que com o mesmo CPF, perdão, com outro data de nascimento, tá? E outro nome. Opa, por que deu errado? Porque o CPF é chave primária, é proposital. Agora vai dar certo. Show. Agora eu vou fazer select tudo. Tá. Nós temos dois funcionários no meu banco de dados. Agora eu quero fazer um select somente da data de nascimento e endereço de funcionário que começa com o nome Bruno e termina com o nome Moreno, ou seja, pnome igual a Bruno, o nome igual a Moreno. Opa, olha aqui. Tem uma tupla, tá? Então nós estamos aí vendo o select. Aí eu pergunto, quais são as tabelas presentes na consulta? Muito claro, funcionário. Quais colunas da tabela são projetadas na consulta? Esse termo projetado é um termo muito interessante para quem estudou álgebra relacional, né? Então, quais colunas foram projetadas, né? A coluna data_nask e endereço. Quais são os atributos de seleção?
também é outro termo interessante para quem estudou álgebra relacional, que não é o que a gente não está no escopo do nosso curso, né? Mas quais são os atributos de seleção? Pnome e o nome e suas respectivas condições. Pnome igual a Bruno, o nome igual a Moreno. Veja que eu tenho aqui um operador lógico. Tem um operador lógico aqui, né? Então somente as tuplas de funcionário que satisfazem as condições estabelecidas irão aparecer no resultado, tá? E observe que nós temos aqui um operador AND. Então essa condição pnome igual a Bruno, AND o nome igual a Moreno, tem que ser true para as tuplas que irão aparecer aqui. Então é possível, fica bem claro, utilizar operadores lógicos, relacionais também, tá? E aritméticos. Tá? Eu poderia, inclusive, eu posso em SQL utilizar operador relacional com o tipo date. Olha que legal aqui. Eu quero selecionar pnome from funcionário onde, olha só, data task maior do que 90, janeiro de 90. Vamos lá. Olha que legal. Os dois nasceram depois de 90, né? Agora eu vou colocar aqui depois de outubro de 90. Aí só vai selecionar quem? Maria, tá? Então operadores relacionais também funcionam com tipos temporais, tá? Então, comando select é o único comando obrigatório, como eu já lhes disse, né? Até coloquei alguns exemplos aqui que eu não lembrava que eu tinha colocado, tá? Select 5, select 4 mais 3. Importante, o select não omite tuplas repetidas. Isso aqui é importante por quê? Porque quando a gente estudou lá os fundamentos do modelo relacional, a gente viu que o modelo relacional tem uma forte base matemática. E, portanto, como é baseado na teoria de conjuntos, uma tabela não tem repetição de dados. A gente viu, por exemplo, que uma tabela igual a outra no que diz respeito à quantidade de tuplas e tuplas iguais, mas com ordens diferentes, são tabelas consideradas iguais, uma vez que não existe ordem em conjuntos na matemática, né? Mas, no que diz respeito ao select, como não é uma tabela física, o select, ele, dependendo de como você projetou aquele select, ele vai te retornar com as repetições. Se eu quiser omitir as repetições, aí eu uso a palavra-chave distinct, tá? Então vamos ver aqui um exemplo. Eu não tinha nem programado isso no script, sabe? Mas vamos lá, que era ficar usando SQL. Eu fico com medo da aula ficar muito longa, mas eu acho que fica mais prática. Vamos fazer aqui outro insert, mais alguns inserts. Fazer assim, ó. Fazer... 'A tristeza 1201 Maria José. Tem que estar aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tristeza, Maria Souza, Bruno, José, tá bom, e João Francisco. Se bem que o nome é o último nome, né? A gente vai botar aqui Silveira e Diniz. Pronto. Vamos agora executar esse insert aqui, tá? Opa, faltou aqui a vírgula, né? Desculpa. Pronto.
Agora vamos fazer um select tudo para vocês verem como é que tá. Tá aqui. Vejam só. Nós não temos tuplos iguais. A própria chave primária não permite que isso exista, né? Mas e se eu fizer isso aqui? Presta atenção. Select tudo, não. Tnome from funcionário. Ele vai omitir? Não, olha só. Bruno, Maria, Bruno, Maria, João. Mas a gente sabe que são pessoas diferentes. São homônimos. Como é que eu faço para retornar só os nomes distintos? Distinct. Lembra que eu dizia que o SQL foi projetado para ser um inglês fácil de se ler? Então vamos tentar traduzir de forma literal. Selecione os nomes distintos de funcionário, certo? Então vamos executar. Olha agora, tá? Então se você quiser fazer isso, usa a palavra-chave distinct. Este comando retorna todos os nomes de funcionário, omitindo-se as repetições. Select limit. O que é que significa limit? Limitado, né? Então, neste caso é utilizado essa palavra-chave, este comando é utilizado para especificar o número de registros que devem ser retornados. Mas para que isso é útil? É muito comum, eu mesmo já utilizei bastante, em uma base de dados muito grande. Você tem aí milhões de dados. E você quer fazer testes, você quer debugar o SQL, então você usa limit para apenas ver, para não ficar lá rodando, né? É uma das utilidades. O comando rodando, para que você possa alcançar o resultado, você coloca limit 5, por exemplo, para alcançar os primeiros 5 resultados. Então eu poderia aqui, ó, nessa consulta, vamos supor que esse banco de dados aqui tem 1 milhão de dados. Se eu fosse fazer um select tudo funcionário, ia demorar muito. Não ia demorar aqui, ó, demorou 94 milissegundos. Mas à medida que eu vou colocando dados, isso vai aumentando, né? Então 1 milhão de dados poderia demorar muito mais. Então eu quero apenas avaliar, eu fiz aqui uma consulta complexa, vamos supor que essa consulta aqui é uma consulta complexa, eu quero apenas avaliar se deu certo, se o resultado condiz com aquilo que eu quero. Aí boto limit 3, por exemplo, ele vai retornar os 3 primeiros resultados encontrados, tá? Lembre-se que eu tenho 5, ó. Se eu fizer isso aqui e rodar, eu tenho 6 queries, 6 linhas, mas aqui eu estou limitando a 3, só aparecem 3, tá? Vamos lá. Então aqui está a sintaxe como eu mostrei a vocês, tá? Alias, o que é alias? Alias é uma operação de rebatismo, de renomear um atributo ou até uma relação. Para que isso é útil? Quando a gente está trabalhando com consultas muito complexas, que envolvem outras relações, mais do que 2 ou 3 relações, isso passa a ser muito útil. Mas também não só nessas situações. Quando, por exemplo, a gente tem relações que têm atributos com o mesmo nome. Então a gente usa apelidos. Olha só. A sintaxe basicamente pode ser utilizando o as. As, em inglês, é como. Então é como se ele dissesse assim, ó. Selecione essa coluna como se fosse com esse nome. Tá? Então vamos lá. Eu tenho como eu disse inicialmente, como fazer ilhas tanto para colunas como também para tabelas. A melhor forma de mostrar isso é com exemplos. Então olha só, eu posso aqui, ó, select f.nome e f.cargo. Bruno, o que é f? Só é você olhar um pouquinho adiante. Foi só um apelido, uma referência para me referir a funcionário, tá? Isso é bastante útil quando eu estou trabalhando com mais do que uma tabela, quando a gente chama de junção, tá? Eu tenho aí 2 tabelas. Então eu quero numa consulta trabalhar com essas 2 tabelas. Aí eu uso alias. Eu vou pegar aqui um exemplo. Posso fazer aqui um exemplo. Posso criar aqui uma tabela departamento, create table departamento, tá? Departamento tem um código que é um int, small int, tá? Tem um nome que é um varchar. O small int vai ser o primary key, tá? Vamos baixar, deixa eu ver se precisa mais de alguma coisa. Acho que tá bom, né? Vamos executar. Pronto. Aí eu quero alterar, alter table, funcionário, add column, id dep, tá? Vai ser um small int references
departamento, tá? Pronto. Se você fizer um select tudo funcionário, você vai ver o que? Que, opa, funcionário tem agora um ID que se referencia, ó, só você vir aqui também, pode visualizar isso no esquema aqui, que referencia para quem? Cadê? Tables, olha só, funcionário, tá? Eu tenho uma coluna que ela é uma referência, o ID, que ela é uma referência para perdão, achei que mostrava aqui, mas não mostra não. Mas enfim, é uma referência para departamento. Então, se eu quiser inserir, por exemplo, update funcionário, eu quero atualizar set, deixa eu ver, id dep igual a 1, where CPF, eu vou explicar essa consulta, tá? Igual a isso aqui. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou fazendo o seguinte, ó, eu estou atualizando a tabela funcionário, o IDDEP para 1, quando o CPF for isso aqui, ou seja, nessa situação aqui. Você vai ver que ele não vai funcionar, por quê? Porque eu não tenho nenhum departamento com ID 1. Então, ó, vou executar, ele vai dizer, ó, viola a restrição de peraí. Na verdade aqui foi um erro antes de, pronto, eu vou executar de novo para dar o erro que eu quero que dê. Ó, viola a restrição de chave estrangeira de departamento, afinal não tem nenhum departamento cadastrado. Então vamos antes cadastrar um departamento. Insert into departamento, tá? Departamento foi com ID e com nome. Então ID1 nome financeiro, tá? F5, opa, Valos, foi mal. Pronto, agora vai. Foi, agora eu vou atualizar. Foi, agora vamos fazer um select em funcionário. Opa, cadê o funcionário aqui? Olha só, funcionário Bruno, tá aqui. Bruno trabalha nesse departamento. Por que eu estou mostrando tudo isso? Porque olha só, agora eu posso fazer o que a gente vai chamar de junção, tá? Select, que é uma junção? É quando eu quero fazer uma consulta envolvendo duas tabelas, tendo um relacionamento entre essas tabelas. Então percebe só, eu quero pegar o nome do funcionário, f.nome, d.nome, from, eu estou falando sobre alias, né? Por que eu estou falando sobre alias nessa situação? Porque eu estou aqui renomeando a tabela funcionário e departamento para F e D respectivamente. Funcionário F. Olha só, se eu fizer isso aqui, a gente vai estudar isso lá para a quarta, quinta aula de hoje a seguir. Isso aqui é uma junção. Se eu fizer isso aqui, ele vai fazer uma mistura de todos os dados e não vai encontrar aqueles dados que são de fato relacionados, ou seja, funcionário que trabalha nos respectivos departamentos. Então eu tenho que estabelecer uma condição de junção, where, não se preocupe com isso agora, só quero mostrar a vocês a utilidade de alias, tá? Então where f.iddep é igual a d.id. Olha só agora que legal. Opa, f.nome não existe, é verdade, é pnome, né? Pronto, Bruno trabalha no financeiro, tá? Então aqui fica bem claro, ó, o alias como ele é útil, né? O alias como ele é útil. Eu estou aqui renomeando Bruno, mas precisaria desse alias? Não, eu poderia simplesmente fazer isso aqui, ó, apagar até daria certo, tá? Mas se eles tivessem nomes iguais de atributos, isso não daria errado, tá? Mas numa consulta complexa fica fácil de entender. Isso aqui f.pnome fp.pnome é um atributo de funcionário, nome é um atributo de departamento, né? Então aqui tá alguns exemplos. Perdão, minha filha acabou chegando aqui e me desconcentrou, tá chamando meu nome. Então aqui tá alguns exemplos de uso de alias. Papai tá dando aula, tá? Depois a gente fala. Então aqui outro exemplo, olha só. f.cpf select f.nome
f.rua, olha que operador é esse, operador de concatenação, tá? Vírgula, f.cep, olha como ficou mais fácil, por quê? Porque eu entendi aqui que esses atributos são de funcionário, certo? E quando eu estou lendo a consulta fica mais legível, né? Então aqui, operador de concatenação, que a gente também ainda não tinha visto. Outros exemplos de alias, tá? Então aqui são exemplos para que vocês possam estudar, analisar e qualquer dúvida me chamar, tá? Então o alias pode ser útil quando existe mais do que uma tabela envolvida na consulta, ou seja, junções, eu acabei de mostrar um exemplo na prática. Quando há funções não utilizadas na consulta e quando nomes de consulta são grandes ou ilegíveis, ou também a situação que eu falei aqui, né? Quando tem duas tabelas com nomes de consultas de atributos de colunas iguais, tá? Beleza, pessoal? Então aqui eu espero que esteja tudo bem. A gente já está aí com 33 minutos de aula. Comparações com like. A gente sabe que a gente pode comparar um valor com outro utilizando o operador de igualdade, né? Mas a gente também pode... inclusive eu mostrei exemplos aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui é um exemplo de comparação, tá? Aqui é um exemplo de comparação. Aqui é um exemplo de comparação com operador relacional, né? Mas eu também posso fazer comparações com like. E isso é muito interessante, porque o like me permite fazer comparações com padrões de cadeias de caracteres. Então, se por exemplo, eu quero fazer um select de todos os funcionários onde o pnome é igual a Bruno, é só eu fazer isso aqui, né? Opa, pnome where, faltou where, opa, where pnome igual a Bruno. Funcionário, rapaz, funcionário. É isso? Tenho dois funcionários de nome Bruno. Deixa eu só fazer um insert aqui. Quero fazer um insert de outro camarada com... Só que começando com a letra... Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rua da Tristeza. Aqui. Vai ser Beatriz Maia. Pronto, seria. Olha só agora. Se eu quiser fazer um select de Beatriz, tá aqui. Agora, se eu quiser fazer um select de pessoas que começam com a letra B, é aí que eu uso o like. Tá? Então, like serve para mim para fazer comparações de conjuntos de caracteres. Tá? Então, só eu fazer isso aqui, ó. Olha que legal agora. Ele me retornou todo mundo que começa com a letra B, tá? Todo mundo que começa com a letra B. Então, olha só, o like é utilizado em conjunto com o percentual ou com o sublinhado para fazer comparações de cadeias de caracteres. O percentual, que foi o que eu utilizei agora, substitui aquela string restante por um número arbitrário qualquer de strings, caracteres. Então, aqui eu sei que começa com a letra B e depois eu posso ter qualquer conjunto de caracteres, inclusive não preciso nem saber o número de caracteres. Mas se eu substituir por underline, não vai me retornar nada, sabe por quê? Porque aqui eu estou esperando apenas nomes que começam com a letra B e tenha só mais um caractere. E é isso que ele diz aqui, ó, substitui por um número fixo de caracteres. Olha essa consulta aqui como é mais interessante. Selecione nome e cargo de funcionário onde o endereço tenha Paulo. Ou seja, ele vai ser antecedido por um número que eu não sei de caracteres e seguido por um número qualquer de caracteres. Aí entra São Paulo ou qualquer outra palavra de endereço que tenha Paulo. Tá? Pode ser inclusive nome de rua que tenha o nome Paulo. E aqui, selecione nome e cargo de funcionário onde o estado comece com a letra P. Ou seja, PB entra aqui, PE, né? PA. Por quê? Porque aqui só tem um caractere. Tá? Então, exemplos de uso com like, que eu coloquei alguns exemplos, está se estendendo muito já essa aula, então não quero me estender mais. Comparações com null, a gente tem que fazer com is null ou is not null. Por quê? Porque a gente já viu lá nas nossas primeiras aulas que
null representa um valor desconhecido, ou seja, unknown. Então, se eu quero, por exemplo, selecionar todos os clientes que a data fim, vamos supor que essa data fim seja a data de fim de contrato, is null significa, olha, todos os clientes que ainda não têm o contrato finalizado. Se eu botasse igual a null, não daria certo. Comparação com null tem que ser is null ou is not null quando é diferença. Comparação com between. Between em inglês significa entre. Between é muito útil para tipos temporais. Então, o between nada mais é do que você fazer a comparação com menor, maior, maior, menor. Tá? Então, olha só. A between x and y é a mesma coisa que A maior ou igual a x e menor ou igual a y. Tá? A not between x and y é a mesma coisa que A menor que x, ou seja, o contrário, ou maior que y. Vamos ver aqui esse exemplo. Selecione todos os nomes de funcionários onde o salário está entre 3.000 e 4.000. Isso aqui é a mesma coisa que botar a consulta assim, gente. Seria a mesma coisa. Vou parar tudo isso aqui. Select tudo from funcionário. Ele botou tudo não, né? Botou nome. Nome from funcionário. Where salário maior igual a 3.000 e salário menor igual a 4.000. Seria a mesma coisa. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Salário between, tá? Isso é a mesma coisa que isso. E aqui outros exemplos de uso de between, que inclusive pode ser utilizado com datas. Eu já mostrei aqui o operador relacional com datas, né? Aqui você pode utilizar também between. Comparando com in, lembrando que teoria de conjuntos está presente sempre no modelo relacional. Então, o operador in permite especificar múltiplos valores em um where. Olha só o exemplo. É operação contido em. Vamos lembrar aí de teoria de conjuntos. Então, selecione todos os clientes onde o estado esteja contido nesse conjunto aqui. Então, ele só vai retornar clientes da Paraíba ou de Pernambuco. Isso aqui, gente, é a mesma coisa que isso aqui. Ó. Deixa eu só botar aqui para vocês verem como isso aqui, a lógica é igual, tá? Olha que interessante. Isso aqui é bom demais. Ó, select tudo from cliente, where estado in PB, RN. Isso aqui, gente, é a mesma coisa que isso aqui, ó. Where estado igual a PB or estado igual a RN, tá? Mesma coisa. Selecione tudo from cliente onde estado não seja nenhum desses, ou seja, não está contido em teoria de conjuntos, tá? Não está contido em Paraíba, ou seja, qualquer um cliente que não seja nem da Paraíba nem de Rio Grande do Norte vai retornar. E eu posso fazer comparação, e não é o único caso que eu posso, utilizando selects internos. Esse select aqui retorna o quê? Um conjunto, uma relação. Lembrando que isso aqui é uma relação. Isso aqui é um conjunto, é uma relação. Isso aqui é uma relação. Então, select tudo from cliente onde o estado não esteja contido em... Aí ele coloca select, ou seja, onde o estado não seja do fornecedor. Aí essa consulta poderia ser, inclusive, melhorada. Enfim, resumo sobre operadores de comparação. Nós temos o operador de igualdade, operador de diferença, maior, menor, menor igual, like para cadeia de caracteres, between para uma faixa de valores. Lembrando que between não funciona também para faixa de tempo, temporal, date, time, timestamp, entre outros. E o in para comparação dentro de um conjunto de valores, dentro de uma relação interna na consulta. Beleza? E aí nós finalizamos. Eu particularmente sei que vocês, espero na verdade que vocês venham a, de fato, praticar tudo que eu coloquei aqui, tá? Não se aprende, como eu sempre digo em sala de aula, sem praticar esse conteúdo, tá bom, pessoal? Qualquer coisa estou aqui à disposição. Tchau, tchau.